Olá, sejam muito bem-vindos. Olha, hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante. Vamos ver como é que os nossos hábitos, sabe, aqui no plano físico, têm uma ligação direta, fortíssima, com o mundo espiritual. Tudo isso, claro, pela ótica espírita. Vamos tentar entender juntos quais são as consequências espirituais dos vícios. Então, para começar com tudo, vamos direto a uma pergunta que é, assim, a base de tudo, né? Será que a morte, por si só, transforma um espírito, digamos, não tão bom em um espírito bom? A resposta, olha, talvez surpreenda muita gente. E a resposta é um sonoro não. Pela visão espírita, gente, o desencarne não é uma, sei lá, uma borracha mágica que zera tudo. A gente leva na bagagem tudo. Nosso conhecimento, nossas tendências, as virtudes que a gente conquistou e o ponto central da nossa conversa de hoje, os nossos vícios também vão junto. A nossa essência, quem a gente realmente é, continua a mesma. Certo. Mas para a gente entender de verdade como que esses vícios continuam com a gente depois da morte, primeiro a gente precisa dar um passinho para trás e entender a base dessa ideia toda. Que é o seguinte, a existência de duas realidades, que na verdade são uma só, super conectadas. Funciona assim. De um lado, está o mundo material. Somos nós, né, os espíritos encarnados com nosso corpo físico. Do outro lado, o mundo espiritual, onde vivem os espíritos que já não têm mais esse corpo, os desencarnados. Agora, o pulo do gato é entender que esses dois mundos não são caixinhas separadas, de jeito nenhum. Eles estão o tempo todo se influenciando numa troca constante. E o que faz essa ponte? O que conecta tudo isso? O famoso perispírito. Pensa nele como um corpo semimaterial que liga o nosso espírito, que é eterno, ao nosso corpo físico, que é temporário. E o mais importante, ele não morre com o corpo. Ele continua com o espírito sendo o veículo dele lá no plano espiritual. Ok, então vamos juntar as peças. Temos dois mundos. Temos o perispírito fazendo a ponte. Mas como é que a coisa acontece na prática? Como é que essa influência, essa comunicação, atravessa de um lado para o outro? A resposta está em algo que todo mundo aqui está fazendo agora mesmo, sem parar. Exato. O pensamento. Essa frase que está aí é a chave de tudo. Porque o que a gente pensa não fica só dentro da nossa cabeça, não. É muito mais do que isso. No universo espiritual, o pensamento é a própria linguagem. É uma comunicação ativa, que todo mundo entende, esteja encarnado ou desencarnado. E o mecanismo por trás disso é o que é realmente incrível. Funciona mais ou menos assim, em 3 etapas. Primeiro, a gente está o tempo todo emitindo pensamentos, certo? É um fluxo constante. Segundo, cada um desses pensamentos cria uma vibração, uma frequência única. E terceiro, e aqui está o ponto principal, essa frequência que a gente emite atrai, por afinidade, outros espíritos que estão vibrando na mesma sintonia. É igualzinho um rádio, a gente sintoniza na estação que a gente quer ouvir. Com os pensamentos é a mesma coisa. E é exatamente aqui que os vícios entram nessa história toda. Porque se os nossos pensamentos, os nossos hábitos são viciosos, são negativos, que tipo de estação de rádio a gente está sintonizando? Que tipo de companhia a gente está atraindo? Isso nos leva direto para o conceito de obsessão segundo o espiritismo. E, olha, é importante dizer, não é aquela coisa de filme de terror, de possessão, não. É algo bem mais sutil. É uma influência que espíritos, digamos, menos evoluídos exercem sobre a gente. E como eles conseguem? Justamente por aí, pela sintonia, pela identificação com os nossos próprios pensamentos e, claro, com os nossos vícios. Aí vem a pergunta, né? Mas por que um espírito faria isso? Qual a motivação dele? A lógica é até bem direta, se a gente parar para pensar. Lembra que a gente viu que eles levam os vícios? Pois é. Só que agora eles não têm mais um corpo físico para satisfazer esses desejos. O que eles fazem então? Procuram quem ainda tem, os encarnados com os mesmos hábitos. E aí, seja o fumo, o álcool, a gula ou até vícios que não são químicos, como a fofoca, a raiva, eles se aproximam para tentar, por sintonia, sentir um pouquinho daquelas sensações de novo. Ok, vamos deixar a teoria um pouco de lado e pegar um exemplo bem prático, bem concreto, que a fonte que estamos analisando traz pra gente: o cigarro. E olha só que interessante essa comparação. A gente tem aí a dupla consequência. No corpo físico, todo mundo já sabe, né? Os danos são enormes, pressão alta, risco de câncer. Mas e no perispírito? O que acontece? Ele vai ficando impregnado de toxinas semimateriais, vai perdendo o que se chama de fluido vital e o pior,
Depois da morte do corpo, isso pode causar uma espécie de paralisia espiritual, que até dificulta o trabalho dos espíritos que vêm para ajudar. Ou seja, o prejuízo é nos dois planos. E tem mais. A estimativa que a fonte apresenta é que um fumante inveterado pode encurtar a própria vida em de 8 a 10 anos. Dentro dessa visão espírita, isso é visto como um tipo de suicídio lento. E, claro, isso traz consequências espirituais bem sérias. Agora vamos dar uma olhada num segundo caso, que tem uma dinâmica tão destrutiva quanto o álcool. Com álcool, a gente vê um ciclo muito parecido. Os danos físicos e mentais são pesadíssimos, a gente sabe, cirrose, problemas no cérebro. Mas o que chama a atenção aqui são as consequências sociais e espirituais. É aquela ilusão, né? A pessoa busca na bebida uma fuga dos problemas. Mas o que acontece no final? Ela acaba criando um problema muito, muito maior, que afeta não só a si mesma, mas a família, os amigos, todo mundo ao redor. No fim das contas, o que fica claro é que existe uma lei de ação e reação que não falha. É aquilo que Jesus já dizia: a cada um, segundo as suas obras. Nossas escolhas, nossas ações, principalmente aquelas ligadas aos vícios, elas geram consequências. E uma hora ou outra, a conta chega. Ok. Diante desse cenário todo, a grande pergunta que fica é: e aí, como é que a gente se protege disso tudo? A palavra-chave, segundo a doutrina, é vigilância. É muito importante a gente entender que ninguém é uma vítima passiva nessa história. São as nossas próprias tendências, os nossos vícios e, acima de tudo, a nossa falta de vigilância, sabe? De cuidar do que a gente pensa e faz, que acaba abrindo a porta para essas influências espirituais negativas. Então, quais são os antídotos? O que a gente pode fazer? Os melhores remédios, segundo a fonte, são atitudes que elevam a nossa vibração. O amor, o perdão, o poder da prece. Quando a gente cultiva pensamentos e atitudes positivas, a gente cria como se fosse um escudo protetor. A gente muda a nossa estação de rádio, sintonizando numa frequência muito mais alta, mais saudável. E é com essa reflexão que a gente encerra o nosso estudo de hoje. Se os nossos pensamentos são, de fato, os responsáveis por criar a nossa frequência espiritual, e se essa frequência determina as companhias que a gente atrai, a grande pergunta que fica para cada um de nós é: no nosso dia a dia, em qual estação a gente está escolhendo se sintonizar?